A paz do Senhor a todas as famílias que a partir desse momento passam a estar conosco no nosso grupo de crescimento e de discipulado, o nosso pequeno grupo, como nós chamamos. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, o meu abraço, o meu carinho a todos em nome do Senhor Jesus. Chegamos na sua casa para mais uma vez estarmos juntos nesse momento tão importante da igreja, da nossa igreja. E nós agora, muitas famílias, nós nos somamos, nós nos unimos e nós formamos juntos a grande família da Igreja Brasil para Cristo. Eu quero orar com você agora e com esta oração nós então estamos começando o nosso pequeno grupo, que depois terá a sua sequência dirigida por você, o sacerdote da casa ou alguém aí da sua família. Então nós vamos começar a nossa reunião depois desta saudação, depois dessa palavra inicial, depois do abraço do pastor. Nós efetivamente começamos a nossa reunião orando a Deus. Eu convido você para buscarmos ao Senhor agora. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, oramos a Ti, Senhor, mais uma vez nesse dia, e oramos para glorificarmos o nome do Senhor. E nós dizemos: glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós declaramos o nosso amor a Ti, a nossa devoção a Jesus, a nossa fidelidade ao Senhor. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade maravilhosa, esta oportunidade linda de estarmos juntos, Senhor, e juntos nós servirmos a Deus, e juntos nós adorarmos ao Senhor, e juntos nós caminharmos no crescimento de Deus, no conhecimento de Deus, da sua vontade, do seu propósito, da sua palavra. Minha gratidão a Ti, Senhor, por estar com esta casa, por estar com esta família, Senhor. Como isto é precioso, Senhor. O Senhor nos dá esta oportunidade, o Senhor nos dá esta condição. E no nome de Jesus entramos nesta casa. No nome de Jesus estamos com esta família para orarmos, para abençoarmos esta casa, para abençoarmos esta família, para pedirmos que os umbrais desta casa, as portas e as janelas desta casa estejam marcadas, assinaladas com o sangue de Jesus, para que o mal não chegue nesta casa. Eu oro para que toda ferramenta contrária a esta família sucumba, pereça, não vá em frente. Eu oro para que as maldições, as pragas, as doenças, os males não atinjam esta casa, não atinjam esta família. Eu oro pelo trabalhar, pelo agir, pelo mover do Espírito Santo nesta casa, nesta família, levando esta família a viver a cada dia a vontade de Deus, a cumprir a cada dia o propósito de Deus. Senhor, eu oro para que esta família cresça, frutifique. Eu oro, Senhor, para que esta família a cada dia esteja mais perto do Senhor. Eu oro, meu Deus, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família. Eu oro pela reunião que vamos ter, Senhor, para que haja nesta reunião a manifestação de Deus, o mover do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro que assim vai ser, e eu digo: assim seja, e assim será. Amém e amém. Deus é maravilhoso e a sua bondade nos tem alcançado todos os dias, e a sua bondade nos alcançou neste final de semana, quando nós novamente tivemos a condição, a possibilidade de realizarmos a nossa Santa Ceia presencial. Então tivemos 3 cultos de ceia neste domingo. Tivemos às 8 da manhã o primeiro culto, tivemos às 10h30 da manhã o segundo culto e tivemos às 19 horas o terceiro culto de Santa Ceia. E foi uma bênção, os irmãos aqui, as famílias aqui
E ao longo do culto de ceia, de todos os 3 cultos de ceia, nós ministramos a palavra de Deus, pregamos, ensinamos a igreja sobre a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 15, em seguidinho eu vou ler para os irmãos. Mas antes eu quero fazer um novo chamamento, porque nós não podemos arrefecer, nós não podemos descuidar, nós temos que prosseguir sempre. A nossa fé, ela precisa vir sempre numa crescente. Nós não podemos nunca retroceder na nossa fé, na nossa disposição de servir a Deus, de estar na casa de Deus. E esta semana novamente nós temos novos propósitos na casa de Deus. Nós temos na sexta-feira os nossos cultos de cura divina e de libertação às 19 horas, e antes às 15 horas nós temos a nossa tarde da bênção. São cultos específicos, direcionados para que você batalhe, você lute, você faça um propósito por uma bênção na sua vida, por uma bênção na sua família, para que uma porta se abra. Eu chamo você para os cultos da sexta-feira, tanto 15 horas quanto às 19 horas. Se programe, faça a sua reserva, acompanhe as informações dos nossos pastores. No sábado são os nossos jovens e os nossos adolescentes que têm o seu culto, e é fundamental essa interatividade, esse crescimento que tem havido nos nossos adolescentes e nos nossos jovens. Também ele tem que não só ser mantido, mas ele tem que ser acrescido, ele tem que aumentar. Então sábado eu chamo os nossos adolescentes, os nossos jovens para um momento único, um momento que é seu, sempre no Templo da Maceió, nos horários que os nossos líderes de jovens disponibilizam nas nossas mídias sociais ao longo da semana. E no domingo nós vamos estar aqui na casa de Deus, vamos estar aqui na presença do Senhor em 2 cultos presenciais. Às 10 da manhã o primeiro culto e às 19 horas o segundo culto. E eu chamo você para os cultos de domingo, porque devemos estar na casa de Deus, precisamos estar na casa de Deus, servindo ao Senhor, não retrocedendo, não diminuindo, não permitindo que a nossa fé decresça, que a nossa fé diminua, mas pelo contrário, a cada dia a nossa fé está mais forte, mais solidificada no Senhor. Então eu chamo você para os nossos cultos da semana, chamo você também para que em seguida a minha saída da reunião, você continue com a sua família, você continue ministrando a palavra, você continue cantando, orando, até que os protocolos da reunião sejam todos atingidos, e você tem uma reunião plena, uma reunião completa aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Quero também chamar a sua atenção para a importância de nesse tempo nós mantermos a nossa constância a Deus na nossa vida financeira, sermos dizimistas da casa de Deus, sermos ofertantes da casa de Deus, a liderança entregar as suas primícias. Então eu chamo você a manter a sua postura de fé, de confiança, de dependência em Deus, porque a gente precisa continuar confiando e dependendo do nosso Deus. Chamo você a ser um investidor da casa de Deus, um investidor do reino de Deus, para que todo o propósito de bênção financeira, de conquista financeira, de bênção profissional, de conquista profissional, não sofra solução de continuidade na sua vida, mas se cumpra plenamente, porque assim o Senhor fará, mediante o nosso comprometimento, nossa devoção, nossa fé, nosso investimento no reino de Deus. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, como disse Paulo, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, o seu trabalho, a sua dedicação, a sua fidelidade não são vãos no Senhor. Chamando você para esse momento tão importante, para essa fala tão necessária, eu quero ir à Bíblia com você agora, porque no domingo Deus falou à igreja, o Espírito Santo ministrou sobre nós, as Escrituras se revelaram a nós de uma forma muito, muito profunda. Então vamos à leitura bíblica. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 1 até o 17. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim
não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então esse foi o texto da palavra que o Espírito de Deus nos trouxe, nos revelou no domingo, ao longo dos nossos 3 cultos. E nós entramos nesse texto e falamos sobre a permanência em Cristo, porque é disso que o texto fala. O texto fala em ramos, que somos nós, na videira, que é o Senhor Jesus, e no agricultor, que é o Senhor Deus. E foi muito forte o que foi ministrado ao longo do domingo. E nós começamos logo no primeiro culto, às 8 da manhã, falando que os tempos eles são tempos difíceis, falando que os tempos são tempos duros em muitos e muitos aspectos. Falamos que a manifestação do homem do pecado, que foi descrita pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e nos versículos 13 e 4, está às portas, está aí, está surgindo, está presente. E Paulo, falando sobre esse homem do pecado, ele disse que não podemos deixar que ninguém nos engane. Paulo fala que virá a apostasia, e quando a apostasia estiver reinando, então vai se manifestar esse homem do pecado, chamado pelo profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, de pequeno chifre, que está em Daniel capítulo 7, versículo 8, nas visões, nas revelações tidas pelo profeta Daniel. Também chamado pelo profeta Daniel, nas mesmas visões, nas mesmas revelações, de príncipe que há de vir, Daniel capítulo 9, versículo 26, e arrematando então o apóstolo João, na revelação do Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 2, ele descreve esse homem do pecado, ele descreve esse pequeno chifre, ele descreve o príncipe que virá, simplesmente como o anticristo, simplesmente como o anticristo. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Falamos à igreja que a apostasia está se estabelecendo. E o que é a apostasia? É a negação da fé. Quando uma pessoa nega a fé, ela está se tornando um apóstata. Quando ela nega os valores da fé, ela está então apostatando da fé. E a apostasia, ela tem se revelado, ela tem se mostrado. Nós estamos com muita tristeza, vendo que as verdades bíblicas
e a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta, nós estamos vendo que as verdades bíblicas antes absolutas, agora negadas, verdades bíblicas absolutas, indiscutíveis, agora negadas em nome daquilo que considera a sociedade, consideram muitos, o politicamente correto, que hoje a sociedade ela se vale desse termo. Não é correto, não é politicamente correto isso. Então as verdades bíblicas hoje, elas estão sendo apagadas, desconsideradas, negadas em nome do politicamente correto. Estamos vendo líderes conhecidíssimos no Brasil dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, dizendo que a igreja tem que se abrir para entender práticas condenadas pela Bíblia, segundo muitos pregadores. Então, devido a isso, a Bíblia ela precisa ser atualizada. Muita gente dizendo que a Bíblia é insuficiente e que ela precisa ser ressignificada. Então, se isso não é apostasia, se isso não é negar a fé, se isso não é negar os valores da fé, então, meus irmãos amados, eu não sei definir o que isso seja. Para mim isso tem um nome, para mim isso se chama apostasia, para mim isso se chama a negação dos valores da fé. E eu me lembro de ter dito nos cultos de domingo que antes eram os homens que mudavam por causa da palavra, agora estão querendo mudar a palavra por causa dos homens, numa inversão de valores inaceitável, numa inversão de valores totalmente contrária a Deus, às verdades da palavra de Deus. E diante desse quadro que se apresenta, uma conclusão que a gente chega é que a humanidade ela cambaleia como um bêbado, a humanidade não sabe para onde ir, e a própria igreja hesita. Muitos irmãos acabam hesitando, muitas famílias acabam hesitando, porque a carga que é despejada, esta carga que vem trazendo apostasia, que vem negando os valores da fé, que vem subvertendo as escrituras, essa carga de fato ela é muito pesada. Então o que fazer? A quem ouvir? Onde temos depositado a nossa esperança de mudança? Onde permanecer? E aí entra o texto. Onde permanecer? E aí entra o capítulo 15 do Evangelho de João, que nos fala sobre a importância de nós permanecermos em Cristo, aconteça o que acontecer. O capítulo 15 de João nos apresenta um quadro de grande importância e de absoluta atualidade. Fala de videira, fala de ramos, fala de agricultor. Os três facilmente identificáveis, como salientei há pouco. O crente, o ramo, a videira, Jesus, e o agricultor, o Deus Todo-Poderoso. E se torna cada vez mais importante e eu diria de uma importância vital o crente permanecer em Cristo. Por todo o Novo Testamento, mesmo sendo em perseguição, mesmo sendo em doença, mesmo sendo em crise, mesmo sendo em prova financeira, mesmo tendo a fé atingida, mesmo tendo a fé zombada, debochada, escrachada, como muitos fazem hoje, é importante que você permaneça em Cristo. Em nenhum momento, por nada, nós temos a menor autorização divina. Em nenhum momento, por nada, nós temos a menor autorização bíblica para deixarmos de permanecer em Cristo. Permaneça em Cristo. Foi o chamado da Escritura no fim de semana. Foi o chamado do Espírito no fim de semana. Permaneça em Cristo. O trabalho do inferno, o trabalho das trevas, nesses últimos dias tem se mostrado de um volume, de uma magnitude impressionante. O trabalho das forças malignas tem se mostrado de uma força tão grande para afastar a igreja de Cristo, para afastar você de Cristo, para que a gente deixe de permanecer em Jesus e se volte
para essas questões que estão sendo apresentadas, mas que o apóstolo Paulo já disse, é apostasia, que João já disse, é o anticristo que está chegando. E a gente constata com tristeza que, infelizmente, a cabeça de muitos irmãos nossos, de muitos cristãos, é tomada de confusão, é tomada de engano, e muitos, sem perceberem, estão sendo afastados de Cristo. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, e nos versículos 1 e 2 da primeira carta a Timóteo, ele disse que o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. As mais diferentes heresias têm entrado dentro da igreja, que é o corpo vivo de Cristo, na terra, e está cada vez mais difícil as pessoas permanecerem em Cristo. Porém, para cada crente que permanecer em Cristo, para cada família que permanecer em Cristo, apesar de tamanha oposição, apesar de tamanha apostasia, apesar de tantas heresias, há um propósito. Eu quero, caminhando para o final desse momento, há bênçãos para quem permanecer em Cristo, há resposta para quem permanecer em Cristo, há vitória para quem permanecer em Cristo, há conquistas para quem permanecer em Cristo, há livramento para quem permanecer em Cristo, há salvação para quem permanecer em Cristo, e sobretudo, há um novo amanhã para quem permanecer em Cristo. Eu chamo você, o Espírito Santo nos chamou neste domingo para permanecermos em Cristo. Permaneça em Cristo, seja um ramo que se deixe absorver inteiramente pela videira. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. A reunião prossegue aí na sua casa e a bênção de Deus está com você. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.